que nós vamos falar hoje, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Nit Israel, 54ª frequência de único Deus. Que Ele possa estar conosco no dia de hoje, nós possamos estar com Ele, começando mais uma live da manhã, aqui com vocês. Que lindo todo esse movimento, que lindo. Bom, que linda essa oportunidade que nós estamos tendo de estar vivendo esse tempo. Ele é transitório. É importante nós entendermos isso. Vamos falar disso e de um pouco mais, de algo mais. Bom dia, Luísa Solange. Bom dia, Elaine, minhas parceiras. Bom dia, todos estão chegando aí. Que lindo estar aqui, viu? Tiramos aquele cochilo, né? Como a gente fala. A noite é um cochilo. Um cochilo só um pouquinho maior. Hoje foi menor. Do que o habitual. Espero que vocês tenham tido uma noite linda e excepcional. Bora fazer nossas conexões. Começar como tem que começar tudo. Bora lá? Lembrando que sexta-feira é dia do quê? Sexta-feira é dia de mantrar. Sexta-feira é dia de nós mantrar. Certo, mano? Então, vamos passar nos 7 pontos de energia. E vamos vibrar cada um deles. Iremos vibrar cada um deles. Belezura? Vocês estejam numa posição adequada. Ou seja, sentados. Aquecer um pouco a voz, ó. Fica mais impostada a voz. Temos bastante coisas para falar hoje. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta pela boca. Mantém a conexão. O ar entrando e saindo. O ar entra, o ar sai. Constante e gradual. Entra e sai. Só observa essa respiração primeiro. Entrando e saindo. Entrando e saindo. Só observa esse movimento.
Entra e sai. Entra e sai. Levando nossa consciência, direcionando ela à base da bacia. Contemplemos a esfera marrom avermelhada se apresentando. O fluxo de energia agora entra e sai pela base da bacia. Expande e contrai a esfera. Manteremos a sílaba semente, o sagrado U, de utilidade, de forma seccionada, cortada. Respira fundo. Respira fundo. Solta. Levando a consciência a 2 dedos abaixo do umbigo. Contemple a esfera amarela, laranja, alaranjada. Fluxo de energia entra 2 dedos abaixo do umbigo e sai. Entra, a esfera expande, sai, a esfera contrai. Temos a letra U, novamente, contínua, grave. Respira fundo. Respira fundo. Solta. Leva a consciência ao centro do tronco. Contempla a esfera amarela dourada, e sim, se apresentando a ti. No centro do tronco. Na boca do estômago. O fluxo entra, ela expande. O fluxo sai, ela contrai. Mantemos a letra O. Organização. Respira fundo. Respira fundo. Levando a consciência ao centro do peito, contemplando a esfera rosa clara, contornos verde esmeralda. O fluxo entra e ela expande. Sai e ela contrai.
Temos a letra A de amor. Respira fundo. Respira. Solta. Leve a consciência à garganta, entre o nariz e a garganta. Contemplemos a esfera turquesa se apresentando a nós. Amarelo esverdeado e verde azulado. Fluxo entra e sai entre a garganta e o nariz. Temos a letra E, elegância. Respira fundo. Respira fundo. Eleve a consciência mais uma vez ao centro da cabeça. Bem na pineal. O fluxo de energia entra pelo centro da testa. Contemple a esfera violeta azulada. Bem no centro. Da cabeça. Mantemos a letra I de inteligência aguda. Nós mantraremos 3 vezes essa letra. Respira fundo. Respira fundo, vai de novo. Respira fundo a última vez. Respira fundo. Solta. Eleva a consciência ao topo da cabeça. Contemple a esfera branca. E o silêncio. Eleve a consciência ao topo da cabeça. Contemple a esfera branca se apresentando. E o silêncio. O fluxo de energia entra e sai pelo topo da cabeça.
Leve a consciência a 1 metro mais ou menos da cabeça. Contemple a esfera branca, a oitava superior. Um pouco atrás e acima, uma outra esfera branca, a nona superior. Atrás e acima da oitava. Uma terceira esfera acima da segunda, em alinhamento à primeira, a 10ª superior. Contemple a trindade sagrada, a trindade alada. Renda graças ao Pai, à Mãe e ao Filho. A Brahma, a Vishnu e a Shiva, a Horus, a Isis e a Osíris. Da graça a toda a Santíssima Trindade. Shaman Porras. Shaman Porras. Shaman Porras. Fluxo de energia entra pelo topo da cabeça física e sai lá na bacia. E entra pela bacia e sai pelo topo da cabeça. Entra por cima, sai por baixo. Entra por baixo, sai por cima. Observe esse fluxo acontecendo. Passando por dentro de ti. Sinta a presença do Espírito Santo. Mantenha a consciência no fluxo acontecendo. Entra pelo topo da cabeça e sai pela bacia. Entra pela bacia e sai pelo topo da cabeça. As 3 esferas acima. Sinta a presença do Espírito Santo na sua volta. Permeando tudo. Leve a consciência acima das 3 esferas. Contemple o sol. Veja uma cascata de luz dourada descendo do sol. No segundo sol, você vai ver embaixo
Abaixo de você é um segundo sol. Também jorra o seu plasma em sua direção. Veja um terceiro sol à direita e um quarto sol à esquerda. Todos jorrando um plasma em sua direção. Renda graças agora a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael. Um quinto sol à sua frente. E um sexto atrás de você. Esse é Metatron e Sandalfon. São 6 pontos cardeais e o sétimo no centro do seu tronco. Iluminados e protegidos. Fortalecidos. Veja os 6 sóis. Jogando plasma na sua direção. E a trindade das esferas acima. Fluxo de energia entra pelo topo da cabeça e sai pela bacia. Tudo está dourado. Como o Buda foi dourado. Continue sentindo a presença do Espírito Santo. Entra por cima e sai por baixo. Entra por baixo e sai por cima. Sinta a energia do todo pulsando. Parte e o todo. Sinta a presença do próprio Deus vivo. Permeia tudo e a todos. Mantém o fluxo pulsando de cima para baixo e de baixo para cima. Mantém sua consciência nesse movimento. E vá me escutando. Ó Pai, ó grande arquiteto do universo, Tu és o feminino e o masculino dentro de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Nos conectamos mais uma manhã. Conscientes da responsabilidade, motivados de estar diante de Ti, contigo, em Ti e por Ti. Nos colocando como servidor da Tua grande obra. Nos apresentamos para revelar nossa identidade a cada dia mais. Ampliar nossa consciência. Nos colocarmos como servidor da Tua grande obra. Não nos deixe esquecer que é a Tua obra e não nós. Lembre-nos sempre, por meio da frequência de
Jael, tua 54ª frequência. Tudo é transitório, efêmero. Tudo é impermanente. Mas o teu amor dura para sempre. Tu és eterno. Tudo passa. Tu permanece. Podemos agora receber a tua graça e a tua glória. Possa redimir os nossos pecados, as nossas inadequações, Senhor. Que a tua misericórdia, a tua compaixão recaia sobre nós. Que a tua água, a tua santa água, a tua luz líquida recaia sobre cada átomo dos nossos corpos. Lava-nos, Senhor, e mata a nossa sede. Que agora a tua honra e tua glória desça e permeie e penetre violentamente cada átomo de nossos corpos, purificando e imaculando, trazendo o amor, a sabedoria, a prima verdade, a transmutação de tudo, Senhor. Conceda-nos tua graça e tua piedade. Durante um tempo eu quero que você tire alguns segundos para abrir a sua escuta interna, escutar o que ele tem para te dizer. Deixe que ecoe. Deixe que venha a voz dele em sua direção. Converse com ele. Fixe e guarde aquilo que você tem escutado. Confie, não duvide. Mas guarde, fixe, senão você vai perder como um sonho. Reforce aquilo que você escutou para que você guarde. Comece a ver a sua melhor versão, a melhor versão de si mesmo. O seu eu, do presente e futuro. Tomando consciência que aquilo que você enxerga hoje já não é mais nada. É uma projeção do velho.
Veja esse seu primeiro lar transmutado, seu corpo físico renovado, novos hábitos, novos compromissos, uma mudança feita. Uma casa de Deus, um templo bem cuidado. Vai enxergando tudo que você almeja, deseja e alcança. Vai enxergando o seu eu do futuro. Tudo acontecendo diante dos seus olhos, diante de ti. Traga a emoção e a surpresa de estar se vendo nesse futuro. Se veja jorrando com seus dons e talentos a toda a humanidade. Tudo acontecendo diante dos teus olhos, diante de ti.
fixe essas imagens e vá trazendo sua consciência para o aqui, para o agora, centrado, conectado. Vá fechando as mãos em punho e trazendo o comando para esse corpo. Fazendo-lhe perceber que é aí que tudo vai se moldar, se forjar. É a partir daí, sobre o seu comando, sobre a sua liderança, tudo acontecendo. É nesse endereço que o universo vai trazer toda a prosperidade, todas as ideias, todas as pessoas e matéria, para que tudo se realize. Respira fundo. Diga, eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz do meu futuro. Eu sou responsável pelas ações e a construção da arquitetura da minha existência. Eu cocrio com o Criador. Eu sou a voz. Eu sou líder de mim mesmo, sou eu no comando. No comando do meu corpo mental, no comando do meu corpo emocional, no comando das minhas sensações, experimentações e prazeres, e no comando das minhas ações. Eu sou responsável por palavras e escrita. Eu sou líder de mim mesmo, construindo o meu reinado, restituindo a realeza que eu tenho. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Respira fundo. Vai relaxando as mãos. Respira fundo. Vai relaxando. Esfrega as mãos e fala já é. Uau, porque já é mesmo. Muito bem, senhores. Eu preciso fazer uma transição de microfone aqui, porque eu estou sem bateria. Quero que vocês me digam se vocês estão me escutando. Espero que escutem. Vocês me escutam? Deixa eu ver o retorno aqui. Estão me escutando? Escuto. Tá tendo retorno aqui, sim. Vamos conectar aqui. Pronto. Ficou sem cabo. Sim. Muito bom. O som vai ficar com uma outra qualidade. Muito bom, amados. Já é. Já é. Tá tudo acontecendo. Muito bom. Vamos ler sobre Nitael. 44ª frequência do Deus vivo. E nós iremos hoje em João 6. Ei, Marcelo Luiz. Bom dia, irmão. Espero que vocês tenham estado na live de ontem. Foi, nossa, importantíssima. A live de ontem à noite, eu me refiro, no Instagram. Se vocês não viram essa live, voltem lá e vejam essa live, tá? Muito importante. Nós falamos sobre o poder do pequeno passo, de dar o primeiro passo, de dar pequenos passos. Muito importante. Isso junta-se com
o que nós vamos cuidar hoje aqui, que é o efeito da transitoriedade, daquilo que é efêmero, transitório, impermanente. Tá? Nós faremos a invocação já. Vamos a João 6. Jesus alimenta os 5.000 homens. Muito bom. Lindo dia. Então vamos ver aqui que diz na palavra a 54ª frequência de um único Deus, hein? Presta atenção. Nitael, repitam comigo. Nitael, tu és o Rei dos céus, infunde em mim a compreensão da transitoriedade das coisas. Não permita, Senhor, que me identifique com a glória que vem de ti, nem que considere como os meus poderes aquilo que tu me ofertastes. Quero, Senhor, ser o ator, atriz de tua obra, na opulência e no despojamento, na riqueza e na miséria. Permita-me permanecer fiel ao caminho traçado por ti. Permita-me permanecer fiel ao caminho traçado por ti. Permita-me permanecer fiel, Senhor, pelo caminho traçado por ti. Ajuda-me, Nitael, a conservar a vontade só daquilo que é essencial. Conservar a vontade daquilo que é essencial. Conservar a vontade daquilo que é essencial, como um eco fica. Saudações ao 7º coro, ao coro dos principados, regido pelo sagrado príncipe Raniel. Raniel. Muito bem, queridos. Então, tem basicamente duas coisas importantes aqui. Que nós nos preservemos no caminho, que não achemos que a obra é nossa, pois a obra é dele. Esse é o primeiro princípio sutil, que é o princípio do mentalismo, que é o princípio de entender que o todo é a mente e a mente é o todo. É isso que diz esse princípio. Ou seja, tudo foi criado por ele. Eu explico isso sempre dizendo, imagina um espetáculo que foi criado por quem? Pelo Criador, por aquele que criou aquela obra em cena. Os atores que estão nessa obra não podem confundir essa obra como obra deles, pois não é. A obra não é deles. Eles estão só na obra, estão atuando ali. E essa é uma obra que todos atuam como atores principais, não como coadjuvante. Dentro da própria peça, você vai exercer o papel em uma cena como coadjuvante, mas você é o protagonista. Todos nós somos dessa obra. Mas essa peça é transitória, como qualquer peça. Ela tem o começo, ela tem o final. Mas a hora que fecha as cortinas, as coisas continuam.
nós não conseguimos definir quantas camadas nós estamos nessa peça. Peças dentro de peças. Isso é um outro tema, mas que ele é importante. Temos essa consciência. Fecha a cortina, aquele palco amplia, como esse aqui, e um outro, assim por diante. Você constrói a sua peça dentro dessas peças. Mas a obra, a grande obra, ela não pertence a mim nem a você. E ela é transitória, efêmera, impermanente, tudo. Tomar essa consciência. Permanecer conectado com aquilo que é essencial. 3 partes: transitoriedade, a fidelidade e o desejo àquilo que é essencial, a essência. Não se perder nessa caminhada. Ontem eu falei sobre isso na live. Se conectar com o que é natural. A essência, o essencial, está no natural. Permanecer e se conectar àquilo que é natural. Vamos ver como é que isso se conecta a João 6, mas rendemos graças aqui. Fecha um pouquinho os olhos, vamos fazer uma conexão, mais uma conexão rápida aqui. A Ti, Senhor, rendemos graças e permanecemos nessa conexão. E nos conectamos aos nossos irmãos que agora, como nós nesse momento, entra em conexão. Nessa frequência e nessa vórtice, agora 6 da manhã. Demos graças a Nitael, a Leúvia Rá, 19ª frequência, regente deste horário. E a Rafael, arcanjo regente do ponto cardial leste, morada do sol. Essa trindade alada, deem as mãos e faça aquilo que tem que ser feito pela humanidade, por nós, pelo nosso entorno. Os ventos de Paralda, governante do elemento ar, frescor da manhã, possa varrer violentamente todos os maus pensamentos criados pelos seres humanos. Que seja levado aos confins do universo e lá seja ressignificado segundo a geometria sagrada, segundo o princípio de tudo. E volte transmutado, ressignificado. Que esse frescor da manhã, do sol que nasce agora, possa iluminar as nossas mentes, as mentes dos homens. Possa trazer boas novas, novas ideias conectado com o essencial, conectado com aquilo que é natural. Despojado do ego, despojado da ideação de que isso é nosso, pois não é. Desperto e esperto do desfrute da obra. Livre do olhar obtuso. Com um olhar amplo e humilde. Sabendo que é só um olhar para aquele ponto, de tantos olhares que podem ter. Os nossos mestres e guias continuem nos protegendo e nos guiando. O Espírito Santo soprando aos nossos ouvidos e o Cristo vivo habitando dentro de nós, em justiça e amor. Possamos levantar as nossas espadas agora para o mundo do alto. Que elas se conectem com a espada de Excalibur, com a espada diamantada de São Miguel Arcanjo, com a espada do próprio Deus vivo. Etz Haim. Que a espada de cima se junte à espada de baixo. Que a justiça de cima celeste
se junte à justiça terrestre em uma só força e energia, uma vórtice, um pilar de luz. Etz Haim. Em nome de Ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será o Senhor Yod Rivorre. Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh. Yod Rivorre. Do ponto de luz da mente de Deus, da Tua mente, Senhor, que flua a luz, a mente dos homens, as nossas mentes. Do ponto de amor, do Teu coração, que flua amor ao coração de cada homem, que volte Buda, Cristo, Krishna e todos os santos da terra. Do centro, onde a Tua vontade é conhecida, do centro de nós mesmos, que possa cumprir o plano de luz e de amor e de paz, que cele-se aonde possa existir algum tipo de mal. Tua vontade guia as pequenas vontades dos homens, dos mestres, que conhecem e servem a Ti. Que a luz, o amor e o poder se restabeleçam no plano da terra. Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh. Porque Tu é nosso pastor e nada, absolutamente nada nos falta. Já deitaste-nos em verdes pastos, guia-nos em águas tranquilas e mansas. Nós vivemos na vereda da Tua justiça, do santo nome, do Teu santo nome. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. A mesa já está posta e preparada diante de nós, com os escudos, com a taça, com a espada, com os cetros, com as indumentárias, com todos os instrumentos que nós precisamos para lutar e vencer os inimigos internos e externos, transformando-os em harmonia, plena paz, em amigos visíveis. Tu já nos ungistes com Teu óleo, a nossa cabeça, o nosso peito, as nossas costas, as nossas mãos, pés, articulações. Banhaste-nos com Teu perfume e nosso cálice transborda de toda a Tua fonte de compaixão, de misericórdia, de bondade, de gratidão, de iluminação, de piedade, de gratitude. Todas essas fontes vertem em nossa taça e transbordam. Habitamos Tua casa e habitaremos por longas eras, pois imortalizamos a nós mesmos, seguindo o curso, seguindo a missão, seguindo o caminho que foi traçado por Ti, conectado com o essencial. Senhor, Tu és o nosso pastor e guia maior, e nada nos falta. Já nos destes a visão e a provisão, e nós entramos em ação. Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh. Respira fundo. Solta. Vai abrindo os olhos. Esfrega as mãos. Se auto-abençoa. Você é o pequeno milagre. Você é o terapeuta de você mesmo. Você é o cuidador de você mesmo. Você está 24 horas e além com você mesmo. Ninguém mais. Seu mentor vai ser simplesmente um facilitador do processo. Ele não faz nada por você. É você que faz por você mesmo. Simples assim. Bora lá, vamos ler João 6,
ver qual a consciência que ele nos traz. Vamos mudar essa vibe aqui. Daqui a pouco a gente abre o aprofundamento, e esse é uma extensão desse programa, que nós aprofundamos esses assuntos. Nós leremos hoje o quarto hexagrama do I Ching. Quarto não, 40º. Um trechinho dele, tá? A liberação chama. Liberação. As coisas não podem permanecer permanente em meio à obstrução. Por isso, a seguir vem o hexagrama liberação. Liberação significa distensão. Nós, no aprofundamento, vamos ler isso. Vamos continuar lendo aquele trechinho das formas pensamento que nós começamos ontem, tá? Que fala sobre a forma mesmo. Que fala sobre a forma. Como age a vibração. Vamos finalizar essa boa. E faremos nosso círculo integrativo. Vamos ver aqui que o João 6 traz. Abram aí, nesse caminho da transitoriedade e do caminho fiel. Alguns tempos depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, para o mar de Tiberíades. Jesus alimenta os 5.000 homens. E grande multidão continuava ali a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Qual é a padoca que tem aí? Perguntou a Filipe. Essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, Senhor? E Jesus disse: mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: juntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos. 12 cestos. 12 tribos de Judá, 12 trabalhos de Hércules, 12 meses do ano, 12 apóstolos de Cristo. Encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus anda sobre as águas.
Ao anoitecer, os discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco. Acho que eles foram espertinhos, hein? E logo chegaram à praia a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com os discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do local onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegasses aqui?" E Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos." Ai, cara, essa é pesada. Essa é pesada. Vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa é pesada. Pegaram aí? Né? Pegaram a chave da história? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Esse selo é um selo energético, um selo áureo. Trabalhe não pela comida que se estraga. Percebe que ele já fala sobre a questão da vida eterna. Isso aí, é direto e reto, papo reto com o cara. Você percebe que ele já fala sobre essa questão da ressurreição e da vida eterna em vida. Trabalhem. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece, pela vida eterna. Se alimente quem? A você mesmo, na qualidade de alma. E não se preocupe com isso. O resto vem, não se preocupe. Como veio, né? Pão, peixe. Ele não fabricou nada. Multiplicou-se. Como Deus falou várias vezes para Abraão, para Moisés, para tantos profetas: multiplicai-vos. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Permita-me permanecer fiel no caminho traçado por ti. É a palavra de Nitael do dia de hoje. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E aqui eu lembro rapidamente, no meu livro Introdução Básica à Astrologia, e é astrologia, não é o enganômetro, né? Eu falo de astrologia de uma forma séria, obviamente, vocês me conhecem aqui, e foi esse livro que a Rita de Cássia, que está aqui com a gente, revisou. Eu começo falando sobre as 12 tarefas de Deus. As 12 tarefas não, as 12 crianças de Deus. E cada criança é um signo, né? É muito linda essa parábola, muito linda essa parábola. E ela termina, o importante para nós aqui é como ela termina.
ela termina dizendo: bom, agora que vocês tiveram a possibilidade de trocar e experimentar todos os signos, né? Porque as crianças reclamam, acham que o poder de uma é melhor do que a outra. E você vê falando, né, as pessoas falando isso, né? Quem é ariano falando que o canceriano é o problema, né? Ah, não, câncer é um problema, virgem é um problema. Aí o virginiano fala: ah, não, mas peixes é um problema. Sempre o problema é o outro, né? Nunca é o dele, né? Ai, ai. Ou querendo o do outro, né? Então tem essa fala de Deus, né, para as crianças, né, os pequeninos, percebe? Eu vou dar a liberdade de vocês trocarem. Vou dar a liberdade de vocês trocarem entre vocês os signos. E ele termina dizendo, né? E só quando vocês entenderem que vocês são todos esses 12, vocês vão entender que vocês são um e que vocês são eu, né? Então, o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? E Cristo respondeu a eles. A obra de Deus é esta: crê naquele que Ele enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Fará mais, né? E declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. Já deu tudo. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Ah, cara. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Desse alimento de alma, precisa entender isso, né? Não trabalhem pelo alimento da carne, mas sim pelo alimento da alma. É dessa comida que ele está falando, dessa comida. Nunca terá fome, nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram e ainda não creram. Ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. É isso, para alguns que estão aqui comigo há algum tempo, que eu falo: quando eu pego na sua mão, nunca mais eu largo. É simples assim. E isso como um modelo. Como um modelo. Um modelo de hospitalidade, vindo de Abraão, passando por Jesus, Elias e tantos outros. Esse é um modelo de hospedagem, de hospitalidade, que eu aprendi, que eu aceitei em mim, e que tem a ver com a ressonância da minha própria existência. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. A grande vocação, né? A grande vocação é o Pai Nosso moderno. E ela fala isso, que nós estejamos conectados com a vontade de Deus, que as nossas pequenas vontades, as vontades dos 144 mil mestres ascensionados que nós conhecemos e que conhece, esteja conectado com a vontade divina e sagrada. Etzheim. E é esta vontade daquele que me enviou. E ele traz: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Cara, isso é forte. Então, cuidado com aquilo que você pede. Cuidado com aquilo que é te dado. Às vezes você tem um para cuidar, você não dá conta. E você quer mais.
E quando lhe é dado mais, significa que você está preparado para esse mais. Nunca é dado aquilo que você não está preparado. Às vezes, na causa e no efeito, isso acontece. A vontade de Deus é que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer que desci dos céus? E respondeu Cristo Jesus: parem de me criticar, seus bobinhos tolos, parem de me criticar. Os bobinhos tolos foi a minha... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. A mim está conectado a amém. Amém é uma derivação de a mim, tá? Todos vêm a mim. Quando você fala amém, tem esse significado. Amém. Está indo a mim, tá? Então não há acaso. Eu lembro uma passagem aqui, rapidamente. Eu me tornando um terapeuta, estava aqui em São Roque, perto aqui em São Roque, num seminário, com um terapeuta, que foi um terapeuta de apoio, foi um mentor durante algum tempo meu, que é o Roberto, né, Roberto Crema. E eu perguntei para o Roberto, né, a gente tava dando um seminário chamado Cuidar do Ser, né? E eu falei para o Roberto, eu tenho receio de que cheguem pessoas até a mim que eu não estou preparado para cuidar, o que eu faço? Eu perguntei para ele. Ele estava numa pausa e estava numa espreguiçadeira assim no jardim. Sentei do lado dele e falei: posso fazer uma pergunta? Ele falou: claro. Eu não quero te incomodar. Eu falei assim: não, pergunte, tá tudo bem. E ele respondeu para mim, ele falou: acalma seu coração, ninguém chega por acaso. E ele completou: mas se você não se sentir preparado, encaminhe para um outro terapeuta que vai estar mais preparado e experiente que você. Sempre adequado. Foi incrível aquilo, cara. Eu vou dizer para vocês, eu atendi mais de 10 mil pessoas. Fácil, eu sempre digo isso. Fácil, no tempo que eu atendi. Nunca chegou ninguém até a mim, nunca chegou ninguém até a mim, que não tivesse ressonância com a minha própria história, que eu não olhasse e já soubesse o que eu tinha que falar para aquela pessoa. Nunca. Tá? Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele come. Aqui está o pão que veio dos céus, que desce dos céus. Ele, o Cristo vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Estava muito à frente, né? Até hoje. E Cristo lhe respondeu: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Em mim, a mim, em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, causa e efeito, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. E aqui eu lembro a passagem de Jesus e Adão, que é muito forte e complementa isso que nós estamos falando. Primeiro, a transitoriedade, que as coisas são transitórias. Segundo, a causa e o efeito. Causa e efeito. Desajuste e ajuste, caos e ordem. Então, o que traz essa passagem de Jesus e Adão? Que Adão foi aquele que transgrediu, né? E Jesus é aquele que vem restituir essa transgressão. Percebe? Essa é a conotação ali. E quando ele fala isso, desse alimento, né? Quando ele fala do maná, é esse maná divino, né? É essa água que verte todo dia, que nós bebemos, que vem da fonte divina, que abastece. O amor precisa ser abastecido. O amor, ele é eterno, mas ele não fica dentro de nós de uma forma eterna. Precisa ser abastecido como um carro com combustível. A alegria precisa ser abastecida, o amor precisa ser abastecido em você e nas relações. As suas relações precisam ser abastecidas de amor, de bem-olhar, de bem-querer, o tempo todo. Do maná eterno, sagrado e divino. Então você comungar o Cristo vivo, que nada diretamente tem a ver com Jesus. Jesus foi um invólucro que habitou Cristo dentro dele, trazendo isso à vida eterna. Presta atenção, esse aqui é o verdadeiro maná, é o que está dentro de mim. Não é isso que vocês estão vendo. Não é o que vocês estão vendo. É o que está dentro, não o que está fora. Não é Jesus, mas sim Cristo que está dentro. Essa energia cristalina, pura, de dentro. Comungar o Cristo é comungar dentro de si a justiça e o amor. É essa restituição da transgressão. Por isso, redimir os pecados. Por isso, só Ele pode fazer isso. Muitos discípulos abandonam Jesus. É anunciado aqui, a última parte. Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo de que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Cristo lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. A carne não se produz nada do que se aproveite. As palavras que eu disse são o Espírito de vida, da vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que, desde o princípio, quais deles não criam
e quem o queria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Uau! Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, Cristo Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12. Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Cara, arrepiou agora aqui, ficou coroco. Não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é o diabo. Olha o que ele disse aqui, o que está por trás. Ele escolheu os 12. Ele não escolheu 11. Escolheu os 12. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. E aqui uma chave importante, 71 versículos. Eu não sabia porque estava escrito 71 aqui. 71 versículos. E é você lendo a palavra. Você é a 72ª frequência. São 72 nomes de Deus, tá? A gente pode extrair aqui cada um versículo conectado à frequência do dia. Certo, queridos? Palavras de salvação, graças a Deus. Nossa, forte, hein? João 6 é forte. Toda vez eu retorno a esse lugar e falo, caramba, cara, como é forte isso aqui. Deixa eu ver, vocês escreveram algumas coisas aqui. Hoje o programa está um pouco mais longo, mais solto, sextão. Nossa, caiu uma chave a respeito da ressurreição do último dia. O que caiu aqui? O povo naquela época era ignorante, só naquela época, agora não. No sentido correto da palavra. Que Cristo trouxe um autoconhecimento que até hoje é difícil para todos compreenderem. A ignorância continua, porque tem um tempo e espaço aí. Você discorda? É o que está escrito na palavra da Luzia Solange. Você pode discordar da palavra dele, o que João trouxe e transcreveu, né? Ele escolheu os 12 e ele sempre soube de tudo, antecipadamente. Ele sabia o que estava acontecendo. A palavra dele para Judas é: vá fazer o que precisa ser feito. Essa foi a palavra. Ele sabia, né? Então, quando fala, exatamente. O que eu posso fazer? Então, é isso aí, vive com essa. Então, ele sabia, né, o que estava acontecendo, ele sabia que ele ia ser crucificado. É isso. Então, tem uma outra passagem que ele traz isso, né? Claro. E, de novo, mais esperto que o diabo, esse livro é muito incrível. Entender que a verdade é que nada existe, né? Tudo é transitório. Até o diabo é transitório, está preso. Não tem liberdade alguma, né? Ele acha que tem liberdade, mas não tem. Ele está preso aqui no plano da Terra. Então, essa energia que habitava, né? Comandava e habitava Judas Iscariotes. E ele sabia, Cristo sabia.
sobre isso. Obviamente sabia. Estava muito além do seu tempo. Isso é quase como se a gente tivesse uma máquina do tempo e voltasse há 3.000 anos atrás, com todo o conhecimento que a gente tem, há 3.000 anos atrás. Pegaram? Né? Por isso que é importante olhar para o futuro e dizer, peraí, o que eu estou enxergando lá no futuro, isso que nós estamos vendo não é nada. Por isso que a gente sempre, um círculo mais seleto, sempre brinca dizendo, o que a ciência comprova é só prova contra eles mesmos. Eu vou repetir essa frase que ela é cabeçuda, hein? O que a ciência comprova é somente a prova contra eles mesmos. Né? Por quê? Porque tempos depois eles estão dizendo, olha, aquilo que eu disse já não é mais aquilo, é outra coisa, entendeu? É sempre assim, a ciência é assim. É isso que ela está comprovando, né? Contra ela mesma. As coisas são transitórias, efêmeras. Então, você olhar aquilo que foi feito é olhar para o velho. É o que eu sempre digo, né? A gente está olhando para um sol que refletiu há 8 minutos depois. Aquilo que está se apresentando aqui já não é mais, porque o que virá a ser é o que está dentro, não o que está fora. Por isso que precisa alimentar isso que está dentro, com boa alimentação e boa comida, para que se reflita isso no futuro próximo. Pegar a chave? Essa é a verdadeira ressurreição. Essa é a verdadeira ressurreição. Queridos, está incrível esse caminho, está incrível esse caminho. Eu quero partilhar uma coisa com vocês e tem tudo a ver, toda essa conexão aqui tem a ver. Partilhar a alegria que ontem nós batemos 1 milhão de views em uma publicação nossa no Instagram. Eu vou repetir, 1 milhão. A gente já deve estar em 1.200.000 agora. Né? 1 milhão de views. Isso é quase como abrir um vórtice, um veio de água em que jorra o maná, esse maná mesmo, né? Porque muita coisa começa a acontecer a partir daí. Transitório. Mas é tudo isso, as coisas não acontecem por acaso e elas acontecem e que a gente possa estar preparado. E a gente está sempre preparado. Nada acontece por acaso. Nem Judas. Percebe? As coisas estão sempre em curso. As provas que Jonas, Édipo, Jó, tantos outros, a gravidez de Raquel, tem tantas passagens aí que a gente pode olhar e falar o errado que está certo, né? E o certo que a gente olha e fala, não sabe. Esse é só a base daquilo que vai vir a ser, que você não tem ideia. Mas que você pode co-criar com isso. Pode olhar e falar, bom, manter-me aqui, permanecer fiel ao caminho traçado por ti. Permaneça fiel a esse caminho traçado por ti. Eu falava ano passado que eu queria quanto? 7.000. Tem 1 milhão. Agora, vocês pegaram a história. Eu falei ontem para a Helene, não caiu minha ficha ainda. Mas é isso, né? Aquilo que você já está visualizando dentro. O importante esse é o maná. Você não pode se confundir com a matéria, com a comida que alimenta a matéria, com as conexões que movem a matéria, da matéria. É entender essa energia que está por trás. Esses bobos, esses ignorantes, que a Joyce se refere, né, olham a matéria, não olham o que está por trás da matéria. A maioria, e ainda é assim, olha para Jesus e acha e prega, né, que Jesus é a vida eterna. Ainda continua pregando isso, que Jesus é a vida eterna. Jesus, cara, morreu há 2.000 anos. Deixa eu avisar vocês. Jesus se foi há 2.000 anos. O que permanece é um cara chamado Cristo,
Você entendeu? É esse que permanece, esse que habitava dentro desse corpo, que era uma representação de Jesus, nada tinha a ver com o corpo, nada tinha a ver com aquilo que estava ali, ali era uma representação só. O que a gente precisa é comungar o Cristo vivo dentro de nós, que é aquilo que comungava aquele corpo chamado Jesus. Pegaram a ideia? Esse é o verdadeiro maná da história. Nós estamos aqui em uma empreitada de desmistificação de Jesus, da astrologia, você entendeu? Das ciências herméticas, cara, limpando, sabe? É muito doido isso. Anota isso, Joyce, que é muito importante. É limpar aquilo que veio distorcido. Que é um pouco que eu falei do Lucas, né, para você. E que é um pouco o que acontece comigo. Cara, vem tanta distorção, as pessoas vêm com tanta ideação e coisa equivocada, eu tenho que ficar limpando primeiro para a pessoa, sabe? Transmutando, deixando a água limpa para ela poder enxergar, escutar de uma forma clara a verdade, entende? Esse é um trabalho que a gente vem fazendo aqui e agora me caiu essa chave de uma forma mais consciente, né? De quando eu falo de Cristo e de Jesus, né, desmistificando isso, tem alguns que não compreendem, né, deixam de me seguir, começam a pegar birra de mim, etc. Porque tem uma ideação, né, com uma ideia que passaram e que está equivocada. Lamento dizer, mas está equivocada, né? Jesus não vai vir de nada, Joyce. Perdão te enganar, te enganar não, dizer que você está enganado. O que foi enganado. Jesus não vai vir. Jesus já veio, acabou essa história, não tem mais, entende? Isso é como tantos outros, não vou nem entrar nessa seara que me veio aqui, porque vai ser complexo explicar, mas Cristo é a palavra. As pessoas precisam esquecer, honrar Jesus na questão da encarnação dele naquele momento, entende? E entender que a energia é a energia crística, cristalina, cristal. Eu sempre oriento vocês em eventos conectados com Cristo, Natal é um deles, ter um cristal na mesa, porque essa energia transparente. Cristo era transparente ou não era? Jesus encarnado, Cristo encarnado em Jesus, era transparente ou não nas palavras? Que a Rita de Castro colocou límpido, direto e reto, é isso daqui, ó, vai lá e faz isso na história. Né? Isso, é isso, tem um equívoco aí na história. Então, amados, que estejamos preparados, né? Claro, e limpando toda essa doutrina, né? nos livrando dessas doutrinas, né? que são colocadas aí para nós, com verdades pequenas e efêmeras. Não há verdade, há grande verdade, e que ela não é a minha. Presta atenção, eu firmo e reafirmo sempre, o que eu trago não é a minha verdade. O que me baseia, onde me baseio, tudo que eu trago a vocês. Nós vamos ler agora a 40ª frequência do livro das mutações. Cara, isso não é a verdade de quem escreveu, entende? Isso tem a ver com as forças do universo, daquilo que é essencial e natural. Permaneçam com aquilo que é natural, no natural, comungando o natural, né? Essa é a... Mesmo Apocalipse, nós lemos Apocalipse de cabo a rabo, já aqui. Tá aí no canal. Eu acho que tem uma playlist só com Apocalipse, não é, Luzia Solange? Que nós lemos. E ali tem, você entende, uma distorção enorme, porque tá falando sobre o fim de uma era, cara. Não tem nada a ver com o fim da vida. E aí tem tantas passagens que mostram isso, tantas passagens. Noé é uma delas, Sodoma e Gomorra,
depois o Egito, depois etc. Agora a Covid pode ser relatada, entende? O fim de uma era como um todo. Não. Esquece Jesus, amado. Deixa o cara em paz, faz 2000 anos, cara. Esquece isso. As pessoas precisam entender esse lugar, entende? É uma representação. É uma representação. Foi um corpo que foi carnificado a partir da frequência de Maria e de José. E ainda prepararam a Maria, cara. Prepararam, deixaram os átomos dela completamente virginal. Não tinha nada a ver com o ímen dela, com a vagina dela, com nada a ver com isso. Era a massa atômica de Maria, entende? Se tornou virgem para receber uma energia virgem que era crística, para poder estar sendo constituído um corpo adequado para receber a energia crística. Aquele corpo seria constituído como? Ah, nasceu, apareceu Cristo. Não, não foi assim. Não. Tem um corpo, esse corpo vai habitar a energia crística, ele precisa estar purificado. E chamou-se Jesus, esse corpo. Cristo virá no último dia, sabe qual é esse último dia? O último dia da ignorância, cara. Esse é o último dia, da tua ignorância. É disso que ele está falando. Quando ele se apresenta a ti, que ele acontece dentro de ti. E uma vez que isso acontece, cara, nunca mais, não tem como você esquecer isso, essa revelação dentro de você. Esse foi o último dia, tá? Tá dito aí. Podemos voltar a ler a carta de Apocalipse. É muito pesada Apocalipse para as pessoas, assim, porque imagina, só isso aqui que eu estou colocando já é algo que pira a cabeça das pessoas. Isso aí acontece dentro de nós, obviamente, esse arrebatamento. O que é tempo e espaço? O que é, entende, esse lapso temporal de um dia para o outro, de uma noite para o outro, de uma semana para outra, de uma encarnação para outra? A vida eterna, não a existência. As pessoas não percebem isso também. O que é vida, o que é existência. Eu estou existindo. Jesus existiu. Né? E o que ele trouxe foi exatamente isso. Parem de ficar fazendo esse sofrimento. Parem de crer na matéria. A matéria é para o desfrute. A matéria é para vocês estarem trabalhando aqui. A visão não é aí, entende? A visão não é na maçã, cara. Essa é a história de Adão. A história não é na maçã. Não precisa comer essa maçã aí. Ó, não transgride. O cara foi lá comer uma maçã, entende? A matéria é pela matéria. E Cristo veio dizer isso, falar, olha, não é a matéria, cara. Desfruta, vive aí na matéria, faz o que tem que fazer. Entenda que isso tem impurezas, coisas que vocês vão estar vivendo e experimentando, mas a vida eterna, né, tá dentro. Esse é o maná. A vida eterna, a ressurreição para a vida eterna, essa reconexão com o sagrado, com o Espírito e o Espírito Santo. Esse é a história. Rita de Cássia traz aqui, tem mensagens dos mestres ascensionados que este Espírito que encarnou em Jesus era o arcanjo São Miguel, que passou milhares de anos para abaixar a energia, para poder encarnar quando subiu aos céus. Então, olha, o que não vem de Deus, entende? A gente precisa entender isso, sabe? Quando a gente fala dos 9 coros, é só uma vertente, uma denominação, cara, que poderia ser outras, os orixás, etc. Não importa quem é. Então, quando a gente olha aqui, os 9 coros, são 9 coros que se multiplicaram de Deus. Quem? Os serafins, os querubins, os tronos, os mais próximos da hierarquia divina, se multiplicaram de Deus. São eles, é Deus. Deus, eu, pega essa, eu, contração S, eus, múltiplos eus, e o D é a multiplicação, D é multiplicação dos eus. Você entendeu? Zeus, ó, eu não vou entrar aqui porque a coisa é longa, mas
Você percebe? Não é a divisão, não é uma outra entidade que não é Deus. Não, cara, é a multiplicação do próprio Deus. Serafins, querubins, tronos, domínios, potências, virtudes, príncipes, arcanjos e anjos. 9 multiplicações de um único Deus. E desses serafins se multiplicaram 8 anjos, 72 nomes de Deus. Então quem é Arcanjo Miguel? Ao fim e ao cabo. O que é o Espírito Santo, o que é a energia crística, são derivações, entende? Do princípio de tudo. Só que quando a gente fala de Cristo, a energia de Cristo, quando a gente fala dos serafins, é igual aos querubins? Não. Jovens guerreiros, sábias crianças, queridos anciões. Crianças, jovens e anciões. A trindade de novo aí. Os serafins, jovens guerreiros, os querubins, as sábias crianças e os tronos, os anciões do tempo. Está aí fechado uma trindade, percebe? E aí depois desce toda a hierarquia dos principados e assim por diante. Então, ao fim e ao cabo, são frequências. Então, a frequência de São Miguel Arcanjo é uma frequência. A frequência crística, com a frequência do Espírito Santo, são frequências que trabalham. Aí a frequência crística é a frequência da verdade, é a frequência cristalina, que nada tem a ver com a frequência de São Miguel Arcanjo, né? Percebe? E não quer dizer que não seja uma frequência que tem que ser trabalhada e que é uma frequência forte, né? Percebe? Então, e quando a gente fala dos mestres ascensionados, nós estamos falando de 7 mestres ascensionados de uma única energia, como 9 coros de uma única energia, tá? Essa é a ideia. É isso. Isso é comungar a verdade, entende? Não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade que foi e que sempre será. É isso que eu trago aqui. Por isso essa limpeza, essa desmistificação, como eu acabei de fazer, né? Eu assim, fui preparado, cara, sabe? Não me pergunte por quê, porque ninguém me preparou, a vida didaticamente foi me preparando, passando pelos mestres ascensionados, passando pelo catolicismo, pelo espiritismo, pelo budismo, pelo taoísmo, foi me preparando. Eu olho, eu trafego nesse lugar, eu entendo, mas eu entendo que vem tudo de um lugar, entende? Eu entendo isso. Eu olho e falo, cara, peraí, vamos limpar isso daqui. Como limpar a astrologia, limpar o tarô, limpar a numerologia, desmistificar, entende? Sair desse lugar da mística. Então, da mística de Jesus, da mística da astrologia, não, cara. Aquilo que é. Marte é físico, a gente pode se perder nesse físico, e ele tem um campo energético. Como qualquer corpo, seja esse lápis, seja essa parede, seja Marte. Ele tem um campo energético. Toda massa atômica tem um campo energético. Marte tem um campo energético. Vênus tem um campo energético, que a gente foi estudando e entendendo as histórias. Simples, entende? Desmistificar, olhar com seriedade, com profundidade e ao mesmo tempo com simplicidade. É isso. E isso sem placas. Não entendi. Depois dessa live eu estou até com medo do que vem no aprofundamento. Isso sem placas. Exatamente. O aprofundamento o bicho vai pegar. Porque vamos olhar a 40ª frequência do I Ching. Vamos ler ainda formas pensamento. Aqui. Vamos ler as chaves enoquianas. O que traz as chaves de Enoque? Enoque, por exemplo, né? É outro que é místico, né? Uns excomungam, né? Enoque, né? Outros reverenciam como um Deus. Isso é tudo bobagem. Shelomit, Shalom. Shalom é paz, Shelomit é o entendimento humano. Então a paz que ultrapassa todo o entendimento humano, vinda da Shekinah interna, ou seja, do Espírito Santo interno. A paz, o movimento, paz é movimento, o movimento que ultrapassa o entendimento humano, vindo do próprio Espírito Santo, ou seja,
aquilo que se assenta em você. É isso que nós vamos ler nas chaves enoquianas no aprofundamento, que é da área de membro. Ontem eu dei uma colher de chá para vocês, deixei aberto. Hoje vai ser fechado. Se você quer estar lá, se torne membro, tá? E se torne um membro high, para de ser murrinha, né? Percebe? Cuida de quem está te cuidando, patrocina quem está te patrocinando. Eu tenho falado sobre isso. Seja membro, para que você possa aprofundar, tá? Partilhe aquilo que você multiplique, né, a sua fonte de renda. Acho que ele quis dizer placas de igreja, nome. Pode ser. Não sei. Eu não compreendi. Vamos para o aprofundamento? Bora lá, queridos? Se você ainda não é membro, já se torna um membro, cara. Agora, clica aí nessa bagaceira aí, tá? E já se torna membro. E a gente vai aprofundar. Beleza? Uau! Lembre, nós somos agora 1 milhão lá no Instagram. 1 milhão de views, cara. Mais de 1 milhão de views no Instagram. Nós estamos batendo 3 mil seguidores. Ontem, na hora que eu fui dormir, já estava em 2.700, cara. Quando a gente bateu 1 milhão de views, a gente bateu 2.500 seguidores. Quando eu fui dormir, que já era 1 e tanto da manhã, ele já estava com 2.700, mais de 2.700 seguidores. Olha que doideira. Veio o energético abrindo. Nós bateremos hoje 3 mil fácil, né, seguidores. 3 mil seguidores. Vocês têm ideia disso, cara? Né? E daqui a pouco seremos 1 milhão de seguidores. Lá, aqui, em todo lugar. E que a gente permaneça fiel à palavra, ao caminho traçado por Ele, sabendo que a obra é dele, não é minha. Os dons que Ele me deu não são meus, são incutidos em mim, por Ele. A obra é dele, não minha. É assim. E tudo é transitório. Transitório. Ó o aprofundamento aí. Só clicar. Queridos, a gente se vê em 2 minutos. VaptVupt, como diz o Raimundo, sabe, o Nonato, o cabeçudo, que Deus e a hierarquia superior esteja acolhendo o Chico Anísio, que ele possa estar imensamente feliz aonde quer que ele esteja, tá bom? E que a Rita, sua xará, viu, Rita de Cássia, que a Rita ali também esteja sendo encaminhada à clara luz, que ela possa ser purificada e direcionada à clara luz. Um beijo.